Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos falar mais um pouco sobre a reforma novamente. Quando falamos da reforma protestante, é comum lembrar primeiro de Martinho Lutero na Alemanha e depois João Calvino em Genebra. Mas enquanto Lutero levantava sua voz contra os abusos da igreja medieval, outro reformador também começava a provocar uma transformação profunda na Suíça. Seu nome era Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nasceu no dia 1º de janeiro de 1484 em Windaus, uma região montanhosa da Suíça. Ele nasceu apenas algumas semanas depois de Martinho Lutero, o que mostra algo interessante. Deus levantou quase ao mesmo tempo homens em regiões diferentes da Europa que passaram a questionar práticas religiosas que já não estavam de acordo com as escrituras. Zwinglio recebeu uma excelente educação para sua época, estudou em Basileia, Berna e Viena e foi profundamente influenciado pelo humanismo renascentista, especialmente pelo retorno às fontes antigas. Isso significava estudar os textos em suas línguas originais, valorizar o conhecimento histórico e buscar uma leitura mais direta das Escrituras. Ele foi ordenado católico em 1506 e começou seu ministério na cidade de Glarus. Ali, além de suas funções pastorais, teve contato com uma realidade muito comum na Suíça daquele período, os soldados mercenários. Muitos suíços eram contratados para lutar em guerras estrangeiras. Zwingli passou a criticar fortemente essa prática porque via nela uma exploração do povo e uma corrupção moral. Mais tarde, serviu como capelão em Einsiedeln, um importante centro de peregrinação. Foi nesse período que seu pensamento começou a amadurecer. Zwinglio estudava cada vez mais as escrituras e se tornava cada vez mais incomodado com superstições, abusos religiosos e práticas que não encontravam fundamento claro na palavra de Deus. Mas o grande momento de sua carreira veio em 1519, quando foi chamado para ser pregador em Grossmünster, a principal igreja de Zurique. Em vez de seguir o calendário tradicional de leituras da igreja, Zwinglio tomou uma decisão ousada, começou a pregar o Evangelho de Mateus de forma contínua, capítulo por capítulo, explicando o texto bíblico diretamente ao povo. Isso pode parecer simples hoje, mas naquele contexto era algo revolucionário. Zwinglio estava dizendo na prática que a vida da igreja deveria ser governada pela exposição fiel da Escritura, não apenas por tradições acumuladas ao longo dos séculos. A partir de Zurique, sua influência cresceu rapidamente. Ele passou a defender que tudo na adoração e na vida da igreja deveria ter base bíblica clara. Essa convicção o levou a questionar a veneração de imagens, o culto aos santos, as indulgências, o celibato obrigatório dos sacerdotes, a autoridade papal e a missa como sacrifício. Em 1522 aconteceu um episódio marcante. Durante a quaresma, alguns seguidores de Zwinglio comeram salsichas publicamente, o que era proibido, quebrando a regra do jejum obrigatório. Zwinglio não participou diretamente da refeição, mas defendeu a ideia de que a igreja não tinha autoridade para impor como mandamento aquilo que Deus não havia ordenado
nas Escrituras. Pouco depois, escreveu um tratado sobre a liberdade cristã em relação aos alimentos. Para ele, a consciência do cristão deveria estar cativa à palavra de Deus, como disse Martinho Lutero, não há regras humanas elevadas à condição de lei divina. Em 1523, Zwinglio apresentou suas famosas 67 teses ou 67 artigos diante das autoridades de Zurique. Neles afirmou que Cristo é o único cabeça da igreja, que o evangelho deve ser a autoridade central para a fé cristã e que a salvação não depende de obras humanas, méritos ou práticas religiosas inventadas pelos homens. Diferente de Lutero, que inicialmente não queria romper com Roma de maneira tão ampla, Zwinglio foi conduzindo uma reforma mais radical na vida pública e eclesiástica de Zurique. A cidade passou por mudanças profundas, imagens foram removidas das igrejas, a missa foi substituída por uma celebração mais simples da ceia do Senhor e a pregação bíblica passou a ocupar o centro do culto. Zwinglio também se casou, algo extremamente significativo para um sacerdote naquele contexto. Sua esposa foi Ana Reinhardt, com quem teve filhos. Esse casamento expressava publicamente sua rejeição ao celibato obrigatório e a sua defesa da liberdade bíblica para o matrimônio. Um dos pontos mais conhecidos de sua teologia foi sua compreensão da ceia do Senhor. Enquanto Lutero defendia uma presença real de Cristo nos elementos da ceia, Zwinglio entendia que o pão e o vinho eram sinais memoriais que apontavam para a obra de Cristo na cruz. Essa diferença gerou um dos conflitos mais famosos da Reforma. Em 1529, Lutero e Zwinglio se encontraram no colóquio de Marburgo, uma tentativa de unir os reformadores alemães e suíços. Eles concordaram em muitos pontos importantes, mas não chegaram a um acordo sobre a ceia do Senhor. Essa divergência marcou a separação entre a tradição luterana e a tradição reformada suíça. Zwinglio escreveu sermões, tratados teológicos, comentários bíblicos e textos polêmicos. Entre suas obras importantes estão seus escritos sobre a verdadeira e a falsa religião, suas exposições doutrinárias e seus textos em defesa da reforma em Zurique. Sua influência foi enorme. Ele ajudou a estabelecer uma reforma centrada na escritura, simples na adoração, comprometida com a transformação da cidade. Sua visão preparou o terreno para a tradição reformada, que mais tarde seria desenvolvida por outros nomes, especialmente João Calvino. No entanto, sua vida terminou de forma trágica. Em 1531, conflitos entre cantões protestantes e católicos na Suíça levaram à Segunda Guerra de Kappel. Zwinglio acompanhou as tropas de Zurique como capelão e acabou morrendo no campo de batalha aos 47 anos. Sua morte foi dramática, mas seu legado permaneceu. Ulrico Zwinglio talvez não seja tão conhecido quanto Lutero ou Calvino, mas foi uma das vozes mais importantes da Reforma. Ele mostrou que a Igreja precisava voltar às Escrituras, que a adoração deveria ser purificada de invenções humanas e que Cristo, não o Papa, é o verdadeiro cabeça da Igreja. A história de Zwinglio nos lembra que a reforma não aconteceu em um único lugar, nem por meio
de um único homem. Enquanto Lutero pregava na Alemanha, Deus também levantava Zwinglio na Suíça, chamando a igreja a abandonar aquilo que obscurecia o evangelho e a retornar à simplicidade poderosa da palavra de Deus. Louvado seja Deus por esses homens que Deus levantou no passado e que deixou um grande legado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente, curta o vídeo, dá um hype no vídeo. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos continuar crescendo no conhecimento e aprendendo mais da história da nossa igreja. Porque todos nós somos protestantes, desde presbiterianos, batistas, metodistas, assembleianos, luteranos, enfim, somos frutos ou fruto desse trabalho de Martinho Lutero, de Zwinglio, de Calvino e de tantos outros. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.